Oiê, boa tarde. Boa tarde, lindezas. Boa tarde, boa tarde. Vão mandando aí pra mim no chat pra eu ver se está chegando as informações, se o áudio tá ok, se a imagem tá ok, tá? Pra eu já começar a falar com vocês sobre personalização de skincare. Vocês estão vendo que essas lives, ela é um aquecimento, é um esquenta da Black, que vai ter segunda-feira. E eu quero apresentar para vocês cada curso. Voltou? Boa tarde. Gente, então como eu estava falando, né? Essas lives, elas vão ser, né, segunda-feira sobre o DCO. Hoje a gente vai falar sobre o Profórmula e na sexta-feira nós vamos falar sobre o Corneal Peeling. Eu quero explicar para vocês as ferramentas, o ensinamento que cada curso vai proporcionar para cada profissional e todas as camadas que a gente começa a atuar com os 3 cursos e depois tem o quarto elemento. Gente, isso aqui é um esquenta do que vai rolar na Black segunda-feira. Então, segunda-feira agora, às 19h30, a gente vai ter a live da Black e lá eu vou apresentar para vocês o quarto elemento, que vai estar tudo junto ali com acesso vitalício. E falei sobre o DCO, da avaliação integrativa, expliquei sobre o avaliar totalmente diferente, que é importante para a gente entender o que o paciente tem, e agora nós vamos falar sobre skincare personalizado. Antes de começar, eu preciso mais uma vez ressaltar que agora nessa época de Black é muito comum ter golpes, tá? Lá no meu destaque eu deixei o contato da minha equipe de suporte, então lá tem o WhatsApp. Gente, pega, parece bobinho o que eu vou falar. Pega esse número, salve e coloca oficial, né? Contato, coloca assim, esse é o contato oficial da Mari, oficial. Qualquer outra mensagem que vocês receberem com a minha foto, com outro número, oferecendo, vendendo para vocês, não caiam no golpe, tá? Porque agora, infelizmente, tem muito golpe nesse período da Black. Bom, vamos falar sobre personalização de skincare, tá? Quem tá aqui na live, é profissional da área da estética, eu queria saber. Vocês trabalham hoje com produtos industrializados, tá estudando, não trabalha ainda? Já trabalha com skincare? Quer trabalhar com skincare personalizado? Tá? Para eu entender. O que acontece, gente? O Profórmula, ele é um curso que vai ensinar sobre a personalização de skincare. Ou seja, você vai desenvolver um produto específico para cada paciente. E esse é o diferencial dos meus resultados. Eu não trabalho hoje com nenhum produto industrializado. Quando eu falo que trabalho com que eu não trabalho com produtos industrializados, talvez alguns profissionais pensam que eu sou contra ou eu não gosto de alguns produtos industrializados. É quase isso. Não, a verdade é o seguinte, existem produtos industrializados bons, existem sim, mas eles são fracos. Eu acabei de postar nos meus stories o Felipinho, o menininho que eu atendi agora, que ele tem uma dermatite nos pés. E ele veio, né? Então a mãe trouxe e já utilizou produtos conhecidíssimos, renomados para dermatite e não vai conseguir melhorar. E eu falei para a mãe, olha, infelizmente não vai ser suficiente. Não é suficiente. Os produtos industrializados hoje para a gente entregar um resultado de excelência não é suficiente. Mesmo que às vezes passa por algum médico e tenha indicação para comprar na farmácia, não é suficiente. Hoje os meus resultados são todos com skincare personalizado, tá? O Profórmula, ele nasceu justamente para ensinar o profissional a desenvolver essa fórmula, mesmo que esse profissional não entenda nada de cosmetologia, mesmo que esse profissional vai iniciar pela primeira vez um contato com a cosmetologia, porque ele vai ensinar do básico ao avançado a minha metodologia. E a maneira como eu crio a minha fórmula, o raciocínio clínico que eu desenvolvi para criar as minhas formulações, elas são muito específicas e elas são diferentes realmente do que a gente acaba às vezes vendo de cosmetologia por aí. Quando a gente vai
une o DCO da avaliação, que você começa a identificar o que a pele precisa, aí você passa para fazer a indicação do skincare personalizado para o seu paciente. É realmente muito diferente você fazer um skincare personalizado do que você indicar, mesmo assim, a melhor marca do produto industrializado. Por quê? Isso não é, né, é o que eu acho. Não, é o que eu vivencio aqui na prática, com os resultados das minhas alunas também e principalmente com os pacientes. Eu recebo pacientes, gente, aqui no consultório, que eles já passaram com outros esteticistas também, não só médicos, tá? Passaram com esteticistas que utilizam e trabalham com as marcas, né, os cosméticos que tem dentro da nossa área, e sim, tem vários produtos bons, realmente, tá? Tem vários que eu gosto, mas mesmo assim eles vieram, por quê? Porque não foram suficientes. Por que que não é suficiente? Nós aprendemos lá as disfunções, acne, melasma, rosácea, psoríase, dermatite. Vou apresentar para vocês todo o conteúdo do Profórmula para vocês verem como a gente vai conseguir trabalhar com diversidades de disfunções, inclusive atopias, tá? Que a gente precisa preparar o esteticista para esses tratamentos, para a gente conseguir realmente elevar o nível e não ficar ali só no superficial. Mas vocês vão conseguir compreender, depois que vocês passam ali pelo DCO e junto com o Profórmula, que cada disfunção em cada pele vai ter necessidades muito específicas. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com acne, por mais que é ensinado que a gente vai ter ali a inflamação, hiperqueratinização, vai ter proliferação de bactérias, vai ter hiperplasia da glândula sebácea, por mais que a gente tenha todo esse conhecimento e sabe, olha, na acne eu preciso atuar nesses fatores aqui, que está certo, não é suficiente também. Por quê? Você vai pegar a fisiopatologia da disfunção e aí você tem que adequar a pele que vai receber no momento. Essa pele que vai receber no momento, a gente vai começar primeiro a modular a primeira fase do skincare para reestruturação de barreira cutânea. Para a gente fazer a reestruturação de barreira cutânea, lembra que eu falei para vocês na live passada? A barreira cutânea ela é como uma impressão digital, ela é muito específica para cada pessoa. A hora que eu vou fazer essa formulação, juntando com o paciente que tem a acne, eu vou começar a reconstruir a barreira dele e é muito individualizada. Por isso que eu tenho tantos resultados. Por quê? Eu vou começar a trabalhar o que a pele de cada paciente está precisando naquele momento. Então tem peles que eu vou precisar subir muito o nível de hidratação, porque o nível de alteração que ele tem da barreira ali, talvez ele esteja precisando mais de fatores naturais de hidratação. Posso ter pacientes que têm acne e muitos morrem de medo de hidratar uma pele acneica, mas se eu não subir lipídios específicos ali da barreira cutânea, eu não tenho peptídeos antimicrobiano. Peptídeo antimicrobiano que a gente tem através da síntese, da liberação de óleo na pele, para vocês terem ideia, de óleo. Quando eu libero um óleo natural, esse é o óleo natural, não um óleo que deixa oleoso, ok? Mas quando eu tenho a liberação desse óleo, eu libero peptídeos antimicrobiano. Esses peptídeos antimicrobiano, quando eu libero na pele acneica, ele é o que ajuda a combater a Cutibacterium acnes. Olha essa linha de raciocínio, como faz você secar uma acne muito mais rápido, sem utilizar ácidos e sem ficar ali fazendo o paciente usar tantos ácidos, pacientes que tomaram Roacutan, pacientes que tomaram antibiótico e não tem resultado. Então é uma cosmetologia que ela vai pegar a fisiopatologia, a corneobiologia, pega o DCO e pega a causa e você começa a criar essa formulação. Então tem pacientes que eu vou precisar subir esses peptídeos antimicrobiano e tem disfunção que eu preciso baixar esse peptídeo antimicrobiano, como é o caso da rosácea. E ao invés de eu dar ali estímulo para eu ter lipídios na camada lamelar, que é uma das etapas de formação de barreira, eu preciso subir fator natural de hidratação que vem lá da filagrina e que eu começo ajustando o pH no 5,5. Só um resumo para vocês entenderem. O que é uma personalização de skincare? É um raciocínio maravilhoso, é você dominar isso com muita facilidade. Teu paciente chega, você já sabe, esse aqui eu preciso subir esse ponto. E aí você vai fazer a escolha dos ativos de acordo com o que a pele dele precisa. Por mais que ele tenha acne, por mais que ele tenha rosácea, esses
detalhezinhos estão ali na pele do paciente, você vai ser capaz de compreender com DCO, você vai ser capaz de entender no Pró-Fórmula, porque no Pró-Fórmula, gente, o que eu faço? Eu ensino tudo isso, cada disfunção, tudo que a gente vai precisar modular na pele. Gente, na acne, olha, a gente vai precisar atuar em receptores Toll-like, nós vamos precisar atuar ali na Cutibacterium acnes e nos receptores, eu vou trazendo todos os pontos que a gente vai precisar atuar na formulação. Então, a cada aula, eu entrego para vocês o que é que vocês vão ter que prestar atenção em cada disfunção, já mapeado. Além de eu ensinar, tudo isso muito mapeado. Porque a hora que vocês forem escolher os ativos na formulação, as lâminas de ativos, gente, é diferente, muito diferente, do que a gente ler um rótulo de produto acabado. Um rótulo de produto acabado, ele me dá uma descrição da utilidade daquele cosmético muito superficial. Por isso que a gente sempre tem aquela visão e talvez uma compreensão de que a cosmetologia é algo extremamente difícil de compreender, né? E que a formulação deve ser muito difícil de realizar. E na verdade ela não é. Porque a forma como eu vou ensinar a vocês é a fórmula como a lâmina dos ativos vão chegar para nós. E lá na lâmina são palavras mais difíceis. Então, possivelmente, quando eu falo para vocês filagrina, receptor Toll-like, catelicidina, KL5, quando eu vou falando esses nomes para vocês, possivelmente, quem nunca ouviu vai falar assim, gente, o que é isso que a Mari está falando? Da onde vêm esses nomes? E esses nomezinhos são mecanismo de ação dos ativos, onde os ativos se ligam na pele e vão modular. Então, se eu trago para vocês ali, olha, a gente precisa aumentar peptídeos antimicrobiano, né? Se eu tô falando ali das betas-defensinas, por exemplo, vocês rapidamente já vão conseguir entender o porquê ele tem que subir numa pele. Por que aquela pústula nunca seca na pele? Porque qual tipo de ativo específico está faltando dentro daquela formulação? Então, eu vou trazendo com vocês toda essa linha de raciocínio que não pode faltar em cada disfunção e trazendo esses nomes. Porque nós precisamos dominar a cosmetologia do seu nível ali mais básico para o nível mais avançado para realmente a gente sair especialista em skincare personalizado. Que é isso que o Pró-Fórmula faz. Ele pega um profissional do básico que não sabe nada de cosmetologia para um profissional especialista em skincare personalizado. Porque todos esses nomes vocês vão conseguir entender qual disfunção está desregulado e qual ativo entra com esse mecanismo de ação específico, tá? Hoje o skincare personalizado, gente, ele dá uma possibilidade pra gente de diversificar valores com o paciente. Então, às vezes o paciente quer uma fórmula mais em conta, você tem essa possibilidade de baixar e ajustar o valor da formulação. Como também é uma excelente fonte de renda dentro do nosso consultório. Quantas influencers... Deixa eu me hidratar aqui, minha goela. Quem aqui segue a Gabriela Versiani? Ela acabou de lançar a linha dela de skincare. Flávia Pavanelli, linha de skincare. A Boca Rosa não tem skincare ainda, né? A Boca Rosa não tem ainda, mas tem as outras influencers já trazendo a linha de skincare. Por que que elas estão trazendo cada vez mais, né? Então, influencers e empresas de outro nicho criando linha de skincare, porque realmente dá lucro, tá? E porque realmente as pessoas, o perfil de consumo agora só vai aumentar com o cuidado da pele. Então, nós podemos criar a nossa própria linha, tá? Tem várias esteticistas que já têm a própria linha de skincare, como você trabalhar dentro do consultório com a sua formulação. Então, você tem também ali dentro do seu consultório a vendas de skincare personalizado, tá? Porque você vai criar essa formulação e você também vai disponibilizar. O skincare, gente, personalizado hoje, ele para mim é a tecnologia de mais alta performance dentro do meu consultório, dentro e fora do meu consultório. Porque hoje eu atendo muitos pacientes
online. E no atendimento online, eu não realizo nenhum procedimento. Eu não faço limpeza de pele, eu não faço peeling, eu não faço microagulhamento. Por quê? Porque o meu paciente está em outra cidade, ele não veio no meu consultório. E eu tenho resultados extraordinários só com a cosmetologia. E eu sei que na cabecinha de muitas pessoas é assim, como, Mari? Como que você tem um resultado desse sem fazer uma limpeza de pele? Como que você melhorou? Tem um antes e depois lá no meu feed de cicatriz de acne. Como que você melhorou uma cicatriz de acne sem microagulhamento? Isso é impossível. Isso seria impossível na minha cabeça também, até eu passar pela pandemia, que foi quando eu comecei os atendimentos online. Seria impossível também. Mas os ativos que nós temos hoje para trabalhar no mercado, gente, eles são extraordinários. Eles são acima da média. Eu postei esses dias nos meus stories, eu fiz um sérum para a região dos olhos, que o que ele fez nos meus olhos foi surreal. Ele suavizou as linhas e ele deixou... Eu tinha umas linhas aqui que paravam um pouquinho de corretivo, nem para mais. Né? A Michelle aqui do consultório também usou. Então, assim, hoje a gente... Não é que a cosmetologia, ou os ativos, a personalização vai substituir um botox, alguma coisa do tipo. Mas assim, o tanto que ele vai potencializar esse resultado e prevenir que você precisa fazer procedimentos agressivos é gigantesco. Atendi hoje uma paciente e ela falou, Mari, ela falou desse jeito pra mim, o resultado que eu tenho com você online superou a todos os dermatos que eu passei presencial até hoje. Nunca ninguém melhorou a minha pele como você melhorou. Esses ativos, gente, eles são surpreendentes quando a gente sabe usar eles. Se vocês imaginam uma orquestra. Numa orquestra, a gente vai ter vários instrumentos, certo? Se não tiver em harmonia, equilibrados os instrumentos dentro dessa orquestra, a música vai ficar totalmente desalinhada, né? A gente não vai conseguir ter um som equilibrado. É a mesma coisa os ativos. Hoje, nós temos uma infinidade de ativos no mercado, onde os profissionais da estética têm acesso, mas não sabem utilizar. Não sabem escolher. Fica perdida em saber se a pele do meu paciente está assim, o que é que eu vou escolher, né? Eu tenho também ali no meu Instagram, eu fiz um post falando assim, hidratar a pele não é usar hidratante. Para vocês verem como o básico mesmo, os profissionais estão errando. Quando a gente imaginar que hidratar uma pele é passar hidratante e isso faz a pele ser hidratada, a gente não está entendendo nada sobre pele. Não é aplicar hidratante que vai fazer a pele ficar hidratada. Para você hidratar uma pele, você vai atuar em vários mecanismos que eu explico, eu mostro dentro do Profórmula, e aí a pele do seu paciente vai ficar hidratada, tá? Pacientes que têm atopia, por exemplo, como eu contei para vocês do Felipe, o paciente que eu atendi hoje. Tá com uma pele ressecada, tá com dermatite, o que os profissionais hoje falam? Olha, você precisa hidrata bastante. Um hidratante errado na pele de uma criança que tem dermatite, piora a dermatite dele. Ué, mas não era só hidratar e eu só coloquei um hidratante? É porque hidratar a pele não é tão simples assim. E quase ninguém sabe hidratar a pele. A gente vai ter que trabalhar e entender como que a hidratação da pele é feita. Então, a personalização, o Profórmula, ele sai desse superficial, onde você vai estudar os ativos por descrição e você vai começar a modular o que a pele do seu paciente está precisando e vai começar a realmente reestruturar. Isso é tratar. Se eu pego um paciente que tem atopia, porque dentro do Profórmula eu ensino sobre dermatite. O seu paciente tem atopia, ele vai chegar ali com hidratante, rapidamente você vai bater o olho ali e vai falar, não é suficiente. E a gente vai precisar fazer esse reajuste. Porque hidratar a pele para vocês não vai ser mais tão bobo como as pessoas pensam, tá? A personalização com essa questão da individualidade, ela é muito importante e ela sai na frente. Por isso que
toda vez que eu coloco um resultado, coloco prints ali para vocês, vocês conseguem ver os pacientes falando, eu já tinha tentado de tudo na minha pele, nada tinha dado certo. Por que que deu certo? Porque é a pele do paciente que vai ditar o que ele precisa e não mais nós. Aí eu vou colocar na pele desse paciente a vitamina C, eu vou colocar na pele desse paciente ácido hialurônico. Se é um paciente que ele tem uma pele extremamente aberta, uma pele machucada, se eu colocar ácido hialurônico, eu irrito a pele dele. Não, mas todo mundo no mercado fala que ácido hialurônico o ácido hialurônico, ele é essencial, ele é fundamental, a gente precisa dele. Mas a gente precisa entender qual momento que cada ativo está preparado para entrar dentro da formulação. A formulação de skincare, como que ela funciona? Ela é dividida por etapas, ok? Uma personalização de skincare, ela não é única para o paciente durante todo o tratamento direto. A personalização, ela é feita justamente para modular e colocar a pele em homeostasia novamente. Então, o skincare, ele passa por fases e você precisa entender e identificar qual a fase da pele do seu paciente para você colocar os ativos de acordo com aquela fase. Por isso que não se inicia um melasma, um tratamento de melasma com clareadores. Por isso que não se inicia um tratamento de acne com ácidos, porque o que você vai fazer? Você piora o quadro. Porque você tem que pensar o seguinte, antes de surgir essa acne, antes de surgir essa mancha, o que foi acontecendo antes que fez com que essa disfunção acontecesse aqui? Então, eu vou começar inibindo o que está vindo aqui antes, baixando, eu vou subir o que não tem ainda, aí essa pele vai se apresentar de uma outra forma para mim, ela muda, né? Então, de muito manchada, de muito inflamada para menos. Tem uma nova condição de pele aqui. Essa nova condição de pele apresentada para mim, depois que eu modulei tudo o que foi gatilho antes, com a formulação a gente faz isso, aí sim eu vou adaptar para a próxima fase. Skincare não é uma fórmula única, que o paciente vai usar sempre a mesma, o tempo todo e só aquela. A personalização, ela tem que vir mudando e tem que ser ajustada conforme o meu objetivo final. Tá? E nós precisamos entender muitas coisas sobre as disfunções que eu ensino dentro do ProFórmula, tá? Um exemplo, eu tenho que dar alguns exemplos aqui, gente, para vocês visualizarem o que não foi apresentado para vocês ainda. E enquanto vocês não visualizarem, vocês não entendem o que a gente precisa aprender e por que muitos profissionais travam e não conseguem resultado. Um exemplo, quando a gente tem um profissional, um profissional não, vocês estão me ouvindo, né? Tô falando rápido? Tá pegando? Mandem aí pra mim nos comentários. Se tá dando pra entender e pegar, tudo certinho. Quando nós temos um paciente que tem cicatrizes de acne, tá? Eu estou terminando a graduação de biomedicina, mas não quero ir para a área dos injetáveis. Eu super respeito, eu tenho várias amigas que foram para a área dos injetáveis, acho super legal. Mas por enquanto também não me brilhou os olhos. Você fez meus olhos brilharem quando compartilhou que atende o público infantil. Ah, eu já atendi um aqui, gente, que eu quase falei assim pra mãe, deixa ele passar a tarde aqui. É muito gostoso. É muito gostoso. E, gente, quando a gente vai pegar, por exemplo, um paciente que tem acne, tá? E esse paciente, ele tem cicatriz de acne. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um paciente que ele tem cicatriz de acne e esse paciente ele tem a pele bem branquinha. E aí eu tenho um outro paciente que ele tem a cicatriz de acne, mas ele é um pouquinho mais moreno e é difícil, tá? Cicatrizes atróficas de acne em peles morenas, podem perceber isso, tá? Mas eu recebo esses dois perfis e aí eu vou fazer uma formulação para cicatrizes atróficas, eu vou dar estímulo de colágeno, ok? Já muda. Muda completamente o que eu vou colocar dentro da formulação daquele que tem a pele branca para aquele que tem a pele morena. Ou seja, para aquele que é fel melânico e para aquele que é eumelânico. Por quê?
Dependendo do tipo de cepa de acne, elas liberam ali enzimas que degradam a matriz extracelular. A própria acne, ela libera ali enzimas que degradam ácido hialurônico dependendo da cepa. E também degrada ali a MEC. Ok, se eu vou fazer uma formulação para estímulo de colágeno, né, para melhorar a cicatriz atrófica, e o meu paciente, ele é feomelânico, o maior estímulo nele, no momento, na primeira etapa, vai ser utilizar antioxidante. E para esse daqui, tá? Vai ser o quê? Muito mais uma ação anti-inflamatória. E aí depois vem o estímulo de colágeno para ambos. Isso muda, porque quem é feomelânico tem uma liberação muito maior de radicais livres. Então, enquanto eu não inibir isso por ele ser feomelânico, eu não consigo ter uma entrega ali de aumento de síntese de colágeno na pele dele e eu não consigo melhorar a cicatriz, tá? Essas individualidades vai ser a chave do sucesso da sua formulação do seu skincare, para ele dar resultado. Só que essas particularidades, elas não são ensinadas, elas não são abordadas, elas não trazem. Hoje a gente tem aí cursos, pós-graduação de cosmetologia, só que só traz o ativo numa maneira muito superficial como um todo. Sempre olhando para a disfunção como um todo e não para essas particularidades. Se eu tenho acne numa pele feomelânica, numa pele eumelânica, ela tem outra necessidade. Se eu tenho acne num adolescente, na mulher adulta, é outra necessidade. Se eu tenho acne numa pele menopausada, é outra necessidade. Mas aí depois tem a necessidade da necessidade. Ou seja, a minha paciente tem o intestino preso? A minha paciente, ela trabalha num lugar onde, numa cozinha, por exemplo, né, ela trabalha num lugar quente. Essa minha paciente, ela faz uso de hormônios, de anticoncepcionais. Essa minha paciente está tomando algum remédio para tireoide. Isso vai mudar a escolha dos ativos. E por isso que tantas formulações são feitas com pouco resultado. Porque ela é feita focando na fisiopatologia. A fisiopatologia ela é super importante. Ela é essencial. O DCO pega a fisiopatologia e destrincha de trás para frente, de frente para trás. E aí lá no DCO ele vai colocando todos os gatilhos internos para a gente avaliar toda essa parte relacionada. E aí a formulação ela vem, ela pega a fisiopatologia, ela pega o mecanismo de ação e ela pega as particularidades de cada paciente. Aí a formulação fica ajustada e é onde aquele meu conceito de dar à pele o que ela realmente precisa faz diferença. Então, fazer um skincare não é uma escolha, gente, aleatória de ativos. Não é porque o meu paciente está com a pele seca, eu vou lá e coloco qualquer hidratante. Ah, o meu paciente está com a pele desidratada. Ah, então eu vou colocar ácido hialurônico. Ah, não, eu vou colocar Focogel. Ah, não, eu vou colocar aveia. Com as minhas alunas, eu sempre mostro, assim, tem ativos que eles vão ter mecanismo de ação que sim, vão cumprir a mesma função. Mas tem ativos para hidratação que eles vão atuar em outro mecanismo que não, um não vai substituir o outro. Às vezes eu vou precisar de dois, ou às vezes eu vou ter que falar para a farmacêutica, não, eu preciso desse ou eu preciso de um específico para esse. Então o formular, ele é realmente um estudo e é para profissionais preparadas, é para profissionais que estudaram realmente. Não é uma escolha aleatória de ativos e nem o ativo que está sendo falado na moda, né? Que está na moda ou está sendo falado no momento. Ele vai ter que ir de encontro com todos esses pontos invisíveis, mas que a gente vai precisar entender, tá? Lá dentro do Profórmula, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Vocês podem ir mandando aqui para mim, mas só para quem tá chegando agora, então só recapitulando, hoje a live é para explicar sobre o Profórmula, sobre o curso de personalização de skincare, tá? Que vai ser um dos cursos que vai estar na Super Black Vitalícia, que vai ser segunda-feira às 19h30, onde vocês vão ter ali acesso aos 3 cursos e mais o 4º elemento que eu vou revelar na live, com acesso vitalício, para sempre, tá? Lá dentro do Profórmula, o que vocês vão aprender a tratar? Acne, tá? E aqui eu vou falar só o módulo, porque dentro da acne a gente vai entrar com todos esses pontos que eu falei pra vocês, ó.
E muito mais, gente. Até a acne fúngica nós vamos trabalhar. E muitos profissionais não sabem diferenciar a acne vulgar de acne fúngica. E vocês sabiam que uma vez que a gente trata uma acne fúngica como acne vulgar, a gente piora a pele do paciente. Existe muita diferença, tá? Lá vocês vão aprender sobre acne, vai aprender tratamento de rosácea, melasma, dermatite atópica, psoríase, queratose pilar, acantose nigricans, hidradenite supurativa, porquilodermia de Civate, e aí eu vou trazendo para vocês junto, além de causas e gatilhos também, porque eu repasso novamente, o que vocês têm que se atentar em cada pele. A gente trabalha também muito a reconstrução de barreira dentro do Proformula, e ali a gente vai falar sobre concentração de ativos, concentração da formulação, pH, tá? Quais ativos podem combinar com os outros ativos, como que a gente vai organizar essa formulação, o que nós precisamos priorizar na fórmula diurna, o que nós precisamos priorizar na fórmula noturna, o que é necessário a gente fazer na primeira etapa de skincare e depois o que vai precisar fazer nas próximas etapas de skincare, né? Ensina e também traz para vocês sobre sabonete. Você vai conseguir fazer o skincare do seu paciente completo. Além disso, gente, uma vez que você aprende a formular dentro do Proforma, você começa a criar os seus próprios produtos para você trabalhar no consultório. Hoje no consultório eu não trabalho também com nada industrializado. Todos os meus peelings, máscaras, finalizadores, sou eu que crio. E outro diferencial é a gente consegue adaptar o procedimento que vai ser feito no consultório com a necessidade da pele do meu paciente. Então, se eu vou fazer um microagulhamento numa pele específica e ali eu sei que aquela pele precisa de ativos específicos, eu já mando fazer esse produto exclusivo para ela. Mesmo que eu vou trabalhar no consultório, essa formulação e esse produto que vai ser utilizado no consultório vai ser específico para ela, tá? A Thaís perguntou, para fazer o Proformula, é necessário fazer o DCO antes? São coisas completamente diferentes, mas junta, tá? Eles conversam, eles casam. Porque o DCO, ele vai ensinar para você causas e gatilhos e como que essa disfunção apresenta na pele. E o Proformula, ele vem para ensinar como que você vai tratar. São coisas diferentes, mas sim, você precisa do raciocínio do DCO para entender o Proformula. Porque tudo hoje, gente, que eu faço e aplico para chegar no resultado que eu tenho hoje, está dentro do DCO, do Proformula e do Corneal Peeling. Não é um, tá? Não é um único que faz eu entregar os resultados que eu tenho hoje e conseguir tratar os meus pacientes. Eles são divididos realmente em 3, por questão de conteúdo didática, para o aluno conseguir entender, mas precisa entender dos 3, tá? A não ser que você não queira trabalhar com produto, fazer procedimento no consultório, mas acredito que todo profissional vai trabalhar. Vai precisar entender sobre peelings, pH, ácidos, para a gente ter um efeito de peeling. Então, corneal peeling também é interessante, mas precisa dos 2. Porque como que eu vou fazer a seleção de um ativo para um paciente se eu não entendi as causas e o gatilho? Sabe quem acaba fazendo isso hoje? Blogueiro. Acaba indicando algo para uma pele ou para o que funcionou para ele, mas sem entender de onde está vindo a causa e o gatilho. Que aí é o DCO. Beleza, eu entendi causas, gatilhos, sei o que está acontecendo, sei de onde está vindo e o que vai tratar? O Proformula, tá? Ô Thaís, mas só também trazer aqui para você, tá? Que agora aqui na Black, você leva, na verdade, você tem acesso a essas 3 especializações. Com um único valor, você leva os 3, tá? O Proformula, o DCO e o Corneal Peeling. Então, gente, o Proformula, eu vi ali que tem aluna, né, que tem o DCO. Eu tenho só o DCO. Para alunas, gente, a Black, vocês vão ter um super benefício aí, tá? Para quem já é aluna, vocês vão ter, a gente vai depois mandar para vocês, mas vocês vão ter ali
benefícios exclusivos, especiais, bem especiais para vocês. Por quê? Porque vocês já estão dentro de um dos cursos, né? Obviamente que para vocês a gente vai ter uma outra proposta e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, ó, forma de pagamento, valores, como que vai funcionar, eu vou explicar para vocês tudo na live, tá? Tudo que vai ter, e aí a gente vai apresentar exatamente. Até porque você tem que conhecer o quarto elemento. Você tem que conhecer o quarto elemento. O quarto elemento, ele é a cereja do bolo, né? Então, hoje, aqui na verdade, nessa semana, eu tô mostrando para vocês e ensinando o DCO, o Proformula e o Corneal Peeling. Mas existe o quarto. Esse quarto elemento que eu vou apresentar para vocês na live faz total diferença na nossa carreira, tá? Bom, o Proformula, de verdade, de coração, eu não conseguiria hoje entregar resultados da maneira como eu entrego se eu trabalhasse com um produto industrializado. É verdade. O produto industrializado, ele não vai tratar todas essas particularidades que eu trouxe para vocês. E um produto acabado, infelizmente, como ele é feito de venda livre para qualquer um, ele não foi desenvolvido para o caso específico do seu paciente. E sim, você vai acabar trabalhando um pouquinho com a sorte. Você vai pegar a formulação mais próxima do que o teu paciente precisa e vai indicar aquele skincare. É o ideal para a pele dele? Nunca. Por que nunca? Um produto acabado, um produto industrializado, ele é focado em uma única disfunção. Então, uma pele acneica, você vai ter ali um skincare só focando na acne. E qual produto acneica modula a hidratação para trabalhar com peptídeos antimicrobiano que eu preciso? Qual produto acabado vai atender que, nossa, meu paciente ele tem acne, mas a pele dele é muito sensível? Não dá. Ah, eu tenho um produto aqui para melasma, só vai ter clareador. Só que a pele do meu paciente precisa de hidratantes, de anti-inflamatório, precisa reequilibrar a microbiota da pele dele antes de receber esse clareador. Tem? Não tem. E se você... Ah, Mari, mas eu vou pegar, ó, o creme dessa marca, dessa linha que tem esses ativos, e aí eu coloco um sérum antes que tem esse, você sobrecarrega a pele e você pode causar acne. Acne cosmética. Porque nem muito produto pode. Excessos de produtos na pele também não fazem bem. Eles podem gerar incompatibilidade de ativos, tá? Então, um anular o outro. Pode gerar reações alérgicas. Então, não dá para também ficar... Às vezes, o paciente tem ali, né, uma rotina de skincare que ela passa 5 produtos no rosto. Não é legal. Não funciona. É melhor que você tenha uma formulação, um produto, um skincare e dentro tenha vários ativos desenvolvido para cada paciente. Ok? Não tem como hoje a gente... Se você olha hoje no meu Instagram, os resultados que eu tenho, né? A maneira como eu trabalho e você fala, meu Deus, eu quero ter esses resultados. Eu me inspiro, é essa a estética que eu acredito. É isso que eu quero entregar para o meu paciente. Não vai rolar com produto industrializado, gente, de verdade. É impossível. É impossível. São muitas particularidades que o produto industrializado não consegue atender. Formular também não é um bicho de 7 cabeças. Não é tão difícil assim, não. Você só precisa entender exatamente qual é o raciocínio que você tem que ter antes na escolha dos ativos e o que você vai observar nos ativos para cada disfunção. Por isso que em cada disfunção eu trago exatamente o que você vai precisar procurar nos ativos. Cada um, tá? A formulação, a avaliação, independente de tudo, né, que a gente for estudar hoje, a gente sempre vai precisar estar consultando. Por isso que essa oferta de trazer a Black trazer os meus cursos na Black com acesso vitalício, realmente, eu não sei se eu vou fazer isso novamente, mas realmente para o profissional que entende a importância, assim como eu, de estudar e estar consultando novamente, porque é necessário. Gente, no começo, o meu paciente, hoje eu já fiz 3 consultas de manhã, tá? Eu fiz 3 consultas de manhã e liguei aqui
o Instagram para começar a live. Esses 3 pacientes já estão com a formulação prontas e estão na farmácia para orçar. Quando eu comecei a formulação, o meu paciente fazia consulta e eu entregava a formulação quase que um dia depois. Por quê? Eu precisava de tempo para voltar, ler, entender o que ele tinha na pele, quais ativos eu ia utilizar até eu começar a me familiarizar. Isso é normal. Então, o vitalício, você não tem essa pressa, porque hoje você pode estar atendendo por 6 meses pacientes que você já está ali acostumada, está pegando os mesmos casos, as mesmas queixas e você já conseguiu avançar. De repente, você pode ter o seu paciente chegar ali no consultório com uma qualidade de pele ou disfunções que você fala, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com a pele dele, eu não sei quais ativos usar, o que eu vou fazer? Porque o paciente, ele vem com tudo. E você pode voltar lá para a aula que tem a disfunção que você vai tratar, você pode ir lá para a aula onde fala sobre o que ele tem, quais ativos você vai utilizar, qual procedimento no consultório vai ser legal fazer. Então, gente, é algo realmente valioso e que, tem um tempo. A gente sabe que no estudo e para nossa área não vai ter como, a gente vai precisar estudar sempre. A gente vai precisar consultar sempre. A gente precisa ter um lugar confiável onde eu posso buscar essa informação e que eu tenha uma informação que eu consiga colocar em prática imediatamente. Então, o acesso vitalício é você realmente não se preocupar com renovações. Acho que voltou. De você ficar sem o acesso, fazendo renovações, ou depois ficar sem um curso. As minhas alunas renovam demais os meus cursos. Por quê? Porque nós vamos sempre, eu também, ter a necessidade de consultar aquele conhecimento, aquela aula novamente. Porque o paciente não é Ctrl+C, Ctrl+V um do outro. Vai mudar. Então, você consegue ter tempo e ter ali um lugar confiável. Isso é muito importante. Hoje nós temos o quê? Excesso de informações, que deixa a gente muito mais perdida do que fazendo a gente compreender e entender o que a gente vai fazer. São tantas informações do que usa, do que não usa, do que pode, coisas novas, que a gente fica perdida. E você tem ali os 3 cursos para você consultar sempre. Informações que não vão sabotar o seu tratamento, não vai prejudicar a pele do seu paciente e você tem rápido. Falei para vocês na live anterior sobre os tutores de IA dentro da Hotmart, que é a inteligência artificial que vai te dar a resposta imediatamente. Sabe quando você está com o paciente no consultório? O paciente chega no consultório, você vai montar a fórmula dele, vai montar o tratamento dele, e você fala, meu Deus, onde é que tem isso? O que é que eu tenho que pegar? E aquela aula da Mari que fala não sei o quê. Imagina eu ver 20 aulas da Mari para achar aquele conteúdo de novo. Os tutores de IA dentro da Hotmart buscam exatamente a parte do conteúdo que você precisa. A resposta que ele vai trazer está dentro do curso. Não vai estar aí no Google, gente. Tá? A Melissa, não fico sem seus cursos. Sempre faça a renovação. Gente, nós temos um alto índice de renovação das alunas. Porque, de verdade, o que tem dentro dos cursos é valioso demais. Tá? Então, hoje... Não sei se alguém tem alguma dúvida específica aqui sobre o Profórmula. Era para explicar para vocês e trazer, tá? Que o Profórmula ele vai focar na personalização de skincare. Trazer essa cosmetologia personalizada, ensinar o profissional da estética a trabalhar com as fórmulas personalizadas, desde o básico ali para quem não sabe nada, para quem nunca teve contato com a cosmetologia, não tem problema, porque o jeito que eu ensino o Profórmula é muito diferente mesmo. Tá? Então, é do meu jeito, a forma como eu enxergo a cosmetologia, até você ser um profissional ali especialista em formulação de skincare. Tá certo? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui, tá? Na sexta-feira, eu vou falar do corneal peeling. E na segunda-feira, eu quero muito que vocês estejam lá na live
para eu explicar para vocês e trazer o que é essa Super Black e trazer para vocês o quarto elemento, tá? As alunas podem ficar tranquilas, vocês vão ter uma condição especial que também vai ser revelada na live. Quem quer saber, né, mais sobre o que vai ter, acesso, forma de pagamento, tudo isso a gente vai explicar na live também. Quem não se inscreveu, o link tá lá na bio, tá? Vão lá na minha bio também e adiciona ali o contato da minha equipe de suporte, porque às vezes vocês vão mandar algumas coisas para mim no direct e eu não consigo ver. Então vocês podem chamar a equipe de suporte se vocês têm alguma dúvida, se vocês precisam perguntar, a gente tem uma equipe aí super preparada para atender vocês nessa Super Black. Tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida também que surgiu, e às vezes, nossa, perdi a live e queria perguntar algo, chama nossa equipe, tá bom? Gente, aqui ninguém mandou alguma dúvida, deixa eu ver se tem, eu deixei passar. A Gabi mandou, quero mudar vida, sempre acreditei que a formulação é a chave da estética integrativa, totalmente. A avaliação integrativa com a personalização é realmente o cuidar da pele sem agredir, é respeitar o que a pele do paciente está precisando no momento, né? Realmente é muito diferente do que trabalhar com produto pronto. A Bruna, gente, uma aluna minha aqui, ela também tá criando os próprios produtos dela e eu postei ela esses dias. Ela é gestante, tá? Ela trabalhando com um produto personalizado e as pacientes dela enlouquecidas querendo o produto novamente. Porque é diferenciado, não tem jeito. Uma vez que você trabalha com um produto personalizado, os resultados são outros e os pacientes adoram. Bom, gente, então, tô finalizando aqui. Vai ficar salva essa live, tá? E qualquer coisa, vocês... Mais uma vez... Ô, Cláudia, você também, tá? Por ser aluna aí, você vai ter os seus benefícios, tá? E depois a gente vai passar pra vocês. Vai ficar salva, mas qualquer dúvida, vocês chamam aí, tá bom, gente? Um beijo, tchau!